sai o Rapace, em 2012, pela editora Texto Território. E começo a fazer doutorado no Rio, perto da qualificação, sai o Balaio pela Sete Letras, que é uma plaquete de uma coleção que chama Mega Mini, e sai pelas Sete Letras do Balaio. É engraçado como eu tenho percebido o quanto minha produção de escrita tem muita relação com minha vida acadêmica, no fim das contas. Porque logo que defendo a tese, em 2016, o Moimbo já estava em curso de resolução, mas ele só sai publicado em 2017 pela Macondo. E esse ano que passou, 2019, sai a reedição do Rapaz, que era de 2012, junto com o Reboot e o Chabu. Então eu tenho esses livros publicados. Dois Não Pares, com a Carolina, Rapace, o Balaio, Moimbo, Chabu e Reboot. Nesse meio tempo eu acabo saindo em algumas revistas de poesia no Brasil, que são algumas das revistas mais importantes de poesia no Brasil hoje. Uma acabou, que é a Modo de Usar, cuja curadoria era do Ricardo Domenech. Na verdade, a curadoria era quadripartida, né? Porque era o Ricardo Domenech, Fabiano Calisto, Marília Garcia e Angélica Freitas. Mas o Ricardo Domenech é quem tocava a revista mesmo, de fato, nos últimos anos. E eu saio com alguns poemas ali em algum momento. E depois sou publicado também pela revista Escamandro, que hoje seguramente é a revista eletrônica de poesia com maior circulação entre nós no Brasil. E no final do ano passado, a Escamandro me chama para fazer parte do grupo de editores, onde está a Nina Risi, que é de Campinas, mas hoje está radicada em Fortaleza, o Guilherme Gontijo Flores, que é de Brasília, tem uma vida santo, mas hoje está radicado em Curitiba, é professor da Universidade Federal do Paraná, e o Sérgio Maciel, que é de Curitiba também, é um poeta enorme, assim. Entre os mais novos, é uma das figuras mais promissoras. Então, hoje eu também faço parte do corpo editorial da revista Escamandro, e também sou parte integrante da Macondo, como conselho editorial, junto com a Prisca, aqui no Brasil, e a Patrícia Lino, que é uma portuguesa, então a gente faz parte do conselho editorial da Macondo hoje. E começo, em alguma medida, a ganhar algum trânsito também no campo da tradução de poesia, entre os pares. Eu primeiro publico uma plaquete perto dos 100 anos. Eu já havia feito 100 anos. The Love Song of J. Alfred Prufrock, do Eliot, que eu traduzo como A Canção de Amor de Pinto Sayão. Aí a gente vai falar um pouco disso aí para frente. Eu traduzo o Prufrock do Eliot. E havia algumas traduções esparsas, sempre do inglês. E no final do ano passado, eu recebi um convite da editora Bazar do Tempo para traduzir Danez Smith, que é um poeta. Não, porque ele é não binário, então não tem como chamar ele de né? É poeta norte-americano, cujo livro premiado dele chama Don't Call Us Dead, que está traduzido como Não Digam que Estamos Mortos, que vai sair pela Bazar do Tempo esse ano, já que o Danez vem para Flip. Na verdade, eles só resolveram traduzir por isso, né? Porque o poeta estava cotado para vir para Flip e tal, e precisavam traduzir, e me convidam para traduzir, e eu traduzo o livro todo, que está em fase de revisão final e tal, e tamo aí. E aí
também, de vez em quando, principalmente agora por conta desses quadros da pandemia e tal, né, talvez seja a única forma que eu tenho encontrado de continuar escrevendo, tenha sido começar a traduzir com outro tipo de regularidade sem maiores demandas. Aí agora eu estava traduzindo com a Prisca, um poeta londrino, mas com origem caribenha, ele é de Trinidad, chama Roger Robinson, e a gente estava mexendo e tal, mas deu uma melada aí, melada por conta de mercado editorial e tal, quando a gente entrou em contato com a editora para ver a condição de direitos, parece que os direitos já estavam vendidos para tradução em língua portuguesa, e eu estou caçando a editora, até agora eu não encontrei quem é a editora, não é nenhuma das grandes, e entre as pequenas, onde eu tenho contato com os editores e tal, também não é, né? A gente tem uma hipótese, mas eu não tenho entrada com a editora que a gente acha que pode ser, pelo menos para poder começar uma conversa de vender direitos e tal. E é meio que isso. Assim, em termos de trajetória, até o momento é isso. Não muito mais do que isso, não. E pai de Gaia. Nesse meio tempo eu virei pai, sem querer. A criatura mais incrível que já pisou na Terra, chama Gaia. Minha menina. Dé, fica à vontade. Estamos todos te ouvindo. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá começar, pelo menos, a estabelecer as linhas gerais daquilo para o qual fui convidado a falar, né, entre vocês, que é esse traduzir, criar, né, para andar entre uma língua mundo, como eu vinha conversando com vocês antes disso começar de fato, né, eu vinha falando dessa entrada como tradutor, que começa a aparecer de modo mais efetivo, né, como campo profissional de atuação mesmo, né, e é preciso pensar um pouco em como se dá uma ideia de tradução, uma ideia de tradução, pelo menos para mim, que é encampada por alguns outros tradutores críticos no Brasil, com quem eu tenho contato, e são basicamente os meus. Um é meu mestre maior, os outros são grandes amigos com quem eu tenho uma interlocução muito funda. O primeiro deles é o Paulo Henrique Brito, do qual fui aluno na pós-graduação na PUC, e com ele eu aprendi bastante coisa sobre tradução, embora não tenha sido minha área de pesquisa primeira, né? E tem uma história que auxilia um pouco desse meu pensamento sobre tradução, que vem da graduação desde lá da iniciação científica, que havia os problemas colocados pela iniciação científica e tal, só que eu tinha interesse pela tradução por conta de a tradução apresentar algumas coisas que a graduação não me dava. Embora eu tenha vindo da filosofia, a graduação, a iniciação científica era na letras, particularmente literatura, e a literatura tal como era lida naquele período, pelo menos pelo grupo de pesquisa do qual fazia parte, os aspectos da forma, os aspectos do que eu chamo de tecnologia do poema não eram abordados. Grosso modo, talvez por um trauma muito grande, carregado de uma formação muito formalista para alguns desses professores, a ideia de tecnologia do poema não era exatamente vista. Essa ideia de tecnologia do poema, do fazimento do poema, da compreensão do poema como um objeto de análise, eu só fui encontrar na teoria da tradução.
quando a gente fala de teoria da tradução no Brasil, obviamente, o primeiro caminho dentro dessa selva densa e escura, ele vai passar pelos irmãos Campos. Imagino que a maior parte de vocês conheçam Haroldo de Campos e Augusto de Campos, são dois dos pilares daquilo que foi o concretismo no Brasil, junto com Décio Pinhatari, e eles criaram uma série de pensamentos sobre o campo da tradução e renovaram os sentidos disso no Brasil, justamente por pensarem uma tecnologia do poema, e criaram uma série de termos e trouxeram todo um corpo teórico, reinventando a área no Brasil. Assim, esses nomes, esses neologismos que eles criaram, todos eles muito bonitos, né? Transcriação, transluciferação, né? Na verdade, são apelidos bonitos para traduzir de modo muito eficiente e muito bem feito, né? Quando a gente pega a elegia do Donne e vai ler a tradução do Augusto de Campos, que uma parte de nós conhece na voz do Caetano Veloso. Quando a gente pega pau a pau o que é o poema do Donne e o que é o poema traduzido pelo Augusto, a gente vai ver que em quase nada tem exatamente essa ideia de transcriação, senão uma tradução muito, muito, muito bem realizada, né, de cabo a rabo, completamente fiel ao texto nos seus aspectos semânticos, mas primordialmente naquilo que o poema oferecia como objeto formal. É um poema todo ele escrito em pentâmetro jâmbico, né? Ou seja, a equivalência direta disso em português é o decassílabo, e ele verte o poema todo em decassílabo, onde há toda uma parelha de rimas ali também, que ele mantém todas, sem exceção, e é muito vigorosa a tradução. É justamente o Haroldo de Campos, uma das figuras que primeiro vai ler Derrida no Brasil, o que é pouquíssimo falado. Muita gente tem a versão de Derrida no Brasil via Silviano Santiago, quando o Haroldo já lia Derrida por conta da sua ideia de tradução, que é uma herança também benjaminiana. A leitura da Torre de Babel de Derrida, ela vai beber muito de Walter Benjamin com a sua teoria da tradução. Esses são alguns aspectos, né? E tudo isso vem alimentando o campo do pensamento tradutório brasileiro, mas nós, enquanto produtores de texto, principalmente texto poético, algumas vezes perdemos de vista essa orientação metodológica para entender o poema, né? Porque eu lembro, em 2005, de assistir o Ferreira Goulart, lá na Federal de Juiz de Fora, e na primeira fala, que não foi do Goulart, a primeira fala foi do Júlio Diniz, que veio a ser meu orientador no mestrado e no doutorado. O Júlio falou uma coisa que me marcou muito, isso foi logo no começo do segundo semestre de 2005, em que ele diz que o leitor de poesia é um leitor hiper especializado. Ele não é um leitor qualquer. O leitor de poesia necessariamente tem que ser o leitor diferente. Aquilo me impacta e é ali que eu descubro o que eu queria tratar de fazer durante a minha trajetória, não só acadêmica, mas o resto da minha vida profissional, no fim das contas. Eu queria me transformar no melhor leitor de poesia possível, né? Cujos meus modelos de leitura, ainda hoje, os que eu carrego como modelos de leitura, ainda são o Melchior, Zé Guilherme Melchior, talvez um dos maiores editores de poesia que tenha nascido no Brasil, né? E o nosso amigo Mário Faustino, que também era um leitor de poesia absurdo, mas num caminho poundiano. O quanto fez falta para o debate da poesia, para o debate da leitura de poesia e também do confronto com a tradução e do confronto com a tradição. Mário Faustino ter morrido em 62. Ele seria a exata interseção entre aquilo que foi o Melchior e aquilo que também foi o concretismo, como imposições teóricas dentro do campo. E
eu queria pensar a poesia a partir da tradução, justamente por ela oferecer ferramentas que eu não encontrava em outros campos de leitura. E mais à frente eu vou travar contato com um autor que possivelmente é o autor que mais me influencia dentro do pensamento teórico sobre tradução, que é o nosso amigo Henri Mechonic. E é interessante o Henri Mechonic, sendo francês, pensar a tradução, quando a gente pensa que a França é muito ruim em termos de tradução de poesia em vários aspectos. Bem como Portugal. Portugal também, em termos de tradução poética, é assim, trágico, horroroso. Com todo respeito aos colonizadores, o pensamento sobre a tradução poética em Portugal e aquilo que eles fazem com os poemas, assim, é medonho. Mas isso é assunto para outros entendimentos. E o Henri Mechonic, ele vai trazer para a minha ideia justamente aquilo que ele vai chamar de políticas do ritmo, porque ele está todo enfronhado numa antropologia da tradução, numa antropologia da tradução rítmica. Quer dizer, ele vai pensar efetivamente o poema como uma máquina de produção de sentidos forte a partir da sua própria forma, da sua dinâmica de pensamento formal. E quando a gente vai para o campo tradutório, a gente tem que enfrentar e confrontar esses elementos todos que estão ali colocados muito para além do campo semântico, apenas. Muito para além do campo semântico apenas. Se é para traduzir um poema semanticamente, faça em prosa, então. A Beatriz Bastos, que acabou de fazer um comentário aqui, já ia falar dela, né, porque eu venho falando dos autores que me norteiam, e quem me dá esse autor é a Beatriz Bastos, né? Quem me entrega esse autor é a Beatriz Bastos, e a Beatriz Bastos, ela criou um dispositivo de tradução, na tese dela, que é a tradução a partir da produção de presença, que conversa justamente com o campo do sentido, mas primordialmente com o campo da forma, como presença de força do poema, como construto no universo tradutório. É muito inteligente o que a Beatriz faz, e a Beatriz, fora esses autores e a minha grande perspectiva de mestre, que é o Paulo Henriques Brito, a Beatriz Bastos é a figura que mais me influenciou de perto o confronto com o texto como campo tradutório. Possivelmente eu só me atrevi a traduzir algo porque existiu e existe na minha trajetória a Beatriz Bastos, que é a tradutora, entre outros, do Franco O'Hara. A primeira tradução de maior volume no Brasil é dela, junto com Paulo, né? E ela traduziu agora recentemente o Cage, o Silence, o Silêncio, do John Cage, junto com Ismar Tirelli Neto, sob a curadoria do Mariano Marovato. E junto com a Beatriz, outra presença muito forte, como pensamento tradutório em mim, é o Guilherme Gontijo Flores. São as pessoas com quem eu converso mais sobre tradução, no fim das contas. E o Guilherme Gontijo Flores agora está encampando um conceito que ele chama de tradução Exu, que é justamente o grande senhor dos transportes, da comunicação e das metáforas, uma deidade, uma divindade africana, que ele vai trazer para o jogo como produção de conceito para ser utilizado como tradução. Pois bem, o que eu... Tem o Vitor também, embora um pouco mais novo, ele é uma figura que está muito instigante naquilo que ele está fazendo hoje, em termos de tradução, porque ele vai buscar autores completamente desconhecidos ou fora do jogo, como Jack Spicer, e nesse momento ele está traduzindo Claude McKay, e sempre está com uma questão ou outra, então é uma figura também com quem eu troco bastante coisa. E a Bia está traduzindo Chamboni com o Otávio
campus para Macondo. Então, em breve, a gente vai ter essa bomba da poesia civil londrina, tá? Aqui no Brasil, feito pela Bia e pelo Otávio. Aí, vamos dar um descanso para um intérprete. Olá, a próxima intérprete. Bom trabalho. Vamos nós, então, dar continuidade, tá? Né, com o que eu tenho feito, como isso se reflete naquilo que faço também. Nesse momento de pandemia, por exemplo, eu tenho sempre que possível traduzido qualquer coisa, pelo menos para me manter escrevendo, tá? Para poder continuar criando alguns sentidos e não perder não só o alinhamento de uma mão que escreve, mas como uma força de pensamento e de renovação de vocabulários, uma vez que eu não tenho conseguido exatamente escrever criativamente, né, como autor nesses últimos meses. Então, eu tenho traduzido mais do que escrito. E só que alguns dos modos de tradução que eu emprego, eles vão de modo muito radical, se transformar quase que em reescrita. E que é meio que a origem do Muimbo, que a Tati leu com a turma recentemente. Muimbo é um termo do quimbundo, que significa basicamente aquilo que se canta, mas é o nome que nós damos, pelo menos entre os religiosos do Angola-Congo, como reza, ou como oração, né? E o Muimbo, grande parte dele é recortado, reescrito e reinventado e ressemantizado em muitos campos, dentro de uma tradição, tá, afrodiaspórica, sobre o pensamento religioso nagô e banto dentro do Brasil. Então, ali eu vou me intrometer entre alguns aspectos dos Itãs e Oriquis, que são pequenas mitografias, pequenas mitologias contadas de modo poético pelos Nagô, que eu vou converter quase que sincreticamente em poemas. Alguns daqueles poemas, eles são eventualmente traduções, se é que se pode chamar de tradução ainda, dado o tamanho de intervenção que é atravessado a cada Itã, principalmente quando vou falar de um Bambaguza, que está ligado à divindade do ferro, que é o Ogum, e vou pegar e roubar mesmo elementos que são de outros poemas. Esse interesse em sequestrar a voz desse outro, quase como dublagem, é um troço que é muito comum dentro da história da poesia ocidental, e não só ocidental, mas se a gente pegar, por exemplo, grande parte dos nossos românticos aqui no Brasil, grosso modo, alguns daqueles poemas que nós entendemos como autoria, eles não são autoria, eles são traduções. Isso acontece, por exemplo, com o Rubaiyat do Khayyam, que é tradução do Fitzgerald. O Pound, em alguns momentos, ele vai assumir a autoria de alguns poemas que são, na verdade, traduções. Se a gente pensar, por exemplo, sei lá, no Café, que ele vai tomar muito da poesia oriental como forma. Então, muitas vezes eu vou justamente para processo de criação e reinvenção do meu próprio repertório de técnica enquanto poeta, eu vou tomar da tradução. Porque o Muimbo não nasce apenas da conversa com uma tradição descentrada. Ela também nasce da pesquisa que vinha empreendendo com verso livre quando vou traduzir o Eliot. Quando eu vou traduzir o Eliot, eu vou traduzir por um motivo muito específico. Primeiro, eu achava uma parte considerável das traduções da Love Song ruins. Eu achava ruins por quê? Por entender a máquina de produção
tecnológica que aquele poema empregava. Tá? A Canção de Amor, do J. Alfred Prufrock, que a maioria de nós tem contato aqui no Brasil, salvo engano, é pelo Ivan Junqueira, salvo engano, ou pelo Ivo Barroso. Esses caras sempre me parecem a mesma pessoa, às vezes. E é uma tradução muito problemática, porque, embora seja um poema do começo do século XX, já dentro dos modernismos, com todo um pensamento sobre vanguarda já colocado, não é? Quando a gente começa a olhar e a confrontar o poema, algumas coisas, elas quase que de imediato chamam a atenção. O poema, que é um poema relativamente longo, principalmente para os tempos atuais, onde é tudo muito rápido, qualquer soneto parece uma epopeia, né? A Canção de Amor, do J. Alfred Prufrock, é um poema relativamente longo. Ele é, por exemplo, ele é todo rimado. Todo rimado. Todas as estrofes são rimadas. E a gente pega essa tradução, que é a mais comum entre nós, até sair agora do Galindo, do Caetano Galindo, que eu nem conhecia ainda. Essa tradução mais clássica, que a maioria de nós tinha contato, o tradutor simplesmente abre mão completamente da rima. Quando a rima é um elemento estruturante desse poema. Outra coisa interessante nesse poema, né, é o que o Eliot mesmo vai postular como metro fantasma, ou verso fantasma, que ele vai dizer mais ou menos algo como todo poema em verso livre, pelo menos na anglofonia, ela parte de uma estrutura muito comum da língua, uma medida muito comum dentro da prosódia da língua. No caso, ele vai atribuir isso ao pentâmetro, em que você, ora, alarga, ora, encurta essa incidência natural da língua como sistema de medida. E esse fantasma vai percorrer a construção do poema. Então, ele é estruturante. Na Canção do Amor, na Canção de Amor de Alfred Prufrock, do Eliot, a gente tem contabilizados, eu me dei o trabalho de contabilizar isso, fora ter que buscar em prosodistas anglófonos uma teoria do verso livre da anglofonia, né, entre ingleses e americanos. 56% do poema é todo realizado em pentâmetro. O que quer dizer, né? Que metade do poema, um pouco mais da metade do poema, ele é totalmente estruturado num sistema métrico muito marcado. Como traduzir esse poema sem considerar que isso o estrutura? E claro que essas traduções mais tradicionais desse poema em português, elas também não consideram isso. Elas também não vão considerar isso. Aí o que eu fiz? Eu fiz um levantamento de todas as traduções em português que eu tive acesso. Eu encontrei umas 9 traduções em português, as canônicas. Li 2 em italiano, também parecem que eram as canônicas. E li 4 traduções em castelhano, sendo 2 delas canônicas também. Por que eu fui fazer esse exercício quase filológico? Para poder perceber o quanto aquilo era do campo de pensamento da tradução desse poema. Encontro um texto do Humberto Eco falando desse poema, por exemplo. Humberto Eco tem um texto sobre tradução, e ele fala uma bobagem monumental, né? Humberto Eco vai falar que esse poema tem que ser traduzido tão livre quanto possível, já que ele fala de dentro dos modernismos. Isso é uma bobagem sem tamanho, como se no verso livre, por si só, não fosse uma forma já consolidada de pensamento, que é menos livre do que parece, que dentro dele também tem elementos estruturantes que precisam ser considerados.
E eu fui lá, então, enfrentar minha tradução, mantendo todas as rimas que me fossem possíveis, ainda que algumas delas tenham sido em regime toante, e respondendo cada pentâmetro como decassílabo ou dodecassílabo, né? Ou como verso de 10 sílabas ou como verso de 12 sílabas, que são as respostas usuais ao pentâmetro na tradição brasileira de tradução. Essa foi a minha ideia. Eu consigo chegar ao número de decassílabos e dodecassílabos que é equivalente ao original. Em alguns andamentos em que ele fazia o heptassílabo, eu também consigo em algum momento. Mas aquilo ali era um exercício. Como esse poema já havia sido traduzido inúmeras vezes, eu não precisava rigorosamente me ater a certos elementos do sentido que poderiam ser recuperados em outras traduções. Traduções que, às vezes, elas só foram realizadas para fins didáticos, né? Então, eu pude fazer algumas brincadeiras que também têm entrada no outro campo da tradução, que é o da contextualização, da aclimatação, de trazer pequenas brincadeiras, pequenos gostos que são de outra ordem, né? Dá um momento lá no poema do Eliot, que o Eliot vai falar que as mulheres estão lendo romances, né? E o romance no século XIX, começo do século XX, não era uma atividade masculina. A leitura séria era a leitura de jornais, não era a leitura do romance. Aí eu faço uma brincadeira com a novela das 6, por exemplo. Mas eu estou, na verdade, testando possibilidades com o verso fantasma, e isso é uma piscadela para o meu leitor, dizendo que a operação que eu estou fazendo ali é uma operação de metro fantasma. Porque essa sequência toda eu faço marcações cirúrgicas de cesura só com versos em hexassílabo. Então, chamar de novela das 6 também é chamar atenção para o poema naquilo que o poema mostra como orientação rítmica. Mas isso é uma piscadela, né? Isso é só uma piscadela. E esse pensamento sobre o verso, cada vez que eu volto para pensar a tradução, eu penso o verso, penso a tecnologia do poema, aquilo que o poema se oferta no mundo como uma máquina de produção de sentidos. Óbvio, máquina de produção de sentidos, os sentidos não estão fora de jogo. Isso, obviamente, vai se refletir naquilo que produzo como autor, como poeta. Óbvio que isso vai aparecer como pensamento. Só que, de um tempo para cá, eu começo a retornar a um campo de leitura que eu vinha meio que esquecendo ou deixando de lado ou colocando em outra estante, que é justamente a poesia realizada no Caribe e por outros sujeitos que vão pensar a dinâmica do pensamento negro como texto. Eram autores que, na minha graduação, eles apareciam como curiosidade, e eu assisti a alguns deles, principalmente na tradição francófona, né? Principalmente na tradição francesa, em que os autores como Patrick Chamoiseau, como Edouard Glissant, como Senghor, Leopold Senghor, e também Aimé Césaire, eles eram autores muito frequentes dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, em um certo campo de pesquisa, via Eneida, mas também via Edmilson de Almeida Pereira e também via Prisca Gustoni. Eu percebia esses autores e tinha contato com esses autores. Quando a gente pega, por exemplo, a tese da Daviani, que é professora aí, né? Outra grande parceira. A gente pega a tese da Daviani, e a Daviani vai ler o Edmilson junto com o Césaire, em alguns aspectos, eu acho que é na dissertação. É na dissertação, quando ela vai ler o caderno de retorno. Ela está lendo o caderno de retorno ao País Natal do Aimé Césaire, que só veio a ser traduzido integralmente um pouco na frente. Então, é um campo de pensamento sobre a produção de sentidos e a produção do poema, que ela foi sendo escanteada e escamoteada.
escondida, escombrada, menos divulgada do que deveria. Quando a gente pensa que quando vai ler dentro da literatura inglesa, seja ela de expressão norte-americana ou de expressão do Reino Unido, uma série de autores negros não vão aparecer dentro do século XX. Por exemplo, a moçada da Harlem Renaissance. Vão ficar meio sumidos. O próprio Baldwin, que hoje, né, aparece como um sujeito importante, como produtor de sentidos, assim, some. Isso não só na poesia, mas também no romance. E esses autores, eles voltam a me assombrar, não mais como curiosidade, mas como pensamento editorial mesmo. Essas figuras, elas precisam ser mais lidas, elas precisam ser mais conhecidas, como Derek Walcott, que foi traduzido no Brasil, mas não virou. É uma pergunta, né? Por que o Derek Walcott não virou no Brasil? Será que é por conta das escolhas tradutórias? Será que o nosso mercado se prepara para receber essa nova tecnologia do poema, do pensamento sobre o poema? A gente tem um Kamal Brathwaite que não está traduzido no Brasil. Quando a gente pensa que grande parte da Harlem Renaissance não está traduzida no Brasil, exceto por alguns corajosos blogs e revistas literárias. Quando a gente pensa que só a Audre Lorde só vai ser traduzida agora. Quando a gente vê que a Maya Angelou foi traduzida agora também, com alguns problemas, né? Mas foi traduzida agora. Sabe? Porque também entra em cena outro cenário de mercado, que é, será que a gente está formando tradutores para esse lugar? De negros traduzindo, mas traduzindo com vigor, né? Porque não adianta só saber a língua. Saber a língua é o menor dos problemas. Quando o Augusto e o Haroldo vão traduzir Mayakovsky, eles vão lá atrás do Schneiderman e ficam tendo aulas de russo com o Schneiderman. Eles não conheciam o russo, mas ainda assim assinam a tradução do Mayakovsky. Mas eles conheciam muito bem uma tradição tecnológica do poema. Isso era importantíssimo, continua sendo importantíssimo. Mas quando a gente parte para a perspectiva de tradução desses antilhanos, o que é forte ali, mais do que os sentidos, é como eles operam com essa língua, né? Como eles vão operar sentidos muito sobrecarregados com multiculturalismo, que a gente prefere abrir mão. Eu estava traduzindo o Roger Robson com a Prisca e tal, e a gente estava discutindo algumas cenas de um dos poemas, e num dado poema aparece um sujeito vestindo galibias e uma moça vestindo uma hijab. Assim, era mole subtrair a galibias e era mole substituir a hijab. O primeiro por túnica e o segundo por véu. Só que perde todo o sentido. Não adianta aclimatar ou melhorar para o teu leitor. É preciso manter aquilo ali. Primeiro, porque você fere culturalmente um espaço que é o espaço de um pensamento árabe, daquele instrumento ali de uma comunidade islâmica usando hijab. Se ele mesmo não colocou a palavra em inglês, por que eu tenho que, só para tornar claro o que é aquele objeto, colocar aquele objeto uma tradução clara? Claro que ficou mantido o hijab. E se a gente for investigar, eu não quero entrar em grandes considerações sobre isso, mas, obviamente, a maioria de vocês deve lembrar da bendita polêmica sobre os turbantes. Né? Assim,
polêmica completamente necessária em alguns aspectos e tal, e tal. Mas o hijab, grande parte do funcionamento de terreiro no Brasil, ele tem uma influência islâmica que é pouco comentada, principalmente no Bogum. E há uma indumentária religiosa que não é um turbante, embora as pessoas insistam em chamar de turbante sem conhecimento, a gente chama de ojá, que é um amarrado na cabeça. Esse um adereço que é islâmico. Ojá, que é uma palavra nagô, uma palavra iorubá, uma palavra yoruba. Olá, trocamos de novo nossos amigos, intérpretes, guerreiros. Vocês são incríveis, eu acho que vocês fazem. Eu falando de tradução e vocês fazendo isso em tempo real. Muito obrigado ao trabalho de vocês, é incrível, mesmo. E você tem o ojá, que vem justamente desse termo islâmico que é o hijab. Então, manter como elemento multicultural isso no poema é importantíssimo, inclusive para nós, que perdemos o sentido originário desse elemento. Né? Recentemente, já traduzindo o Dannes, e super difícil traduzir um sujeito que é não binário, que vem de comunidade queer, é negro, né? E é soro positivo. Os poemas vão tratar das experiências vivenciais dele muitas das vezes. Né? E em alguns dos aspectos, né, eu tinha dificuldades não de compreender os sentidos, mas de pensar culturalmente como responder a eles. Por exemplo, eu me deparei com uma expressão que é o play on the dozens. Nós não temos essa brincadeira ou esse jogo no Brasil. Se você pega um tradutor mais desavisado que não vai fazer pesquisa, ele vai traduzir como um jogo de dúzias ou jogo de dezenas. Ele já perde de cara. Há quem vai fazer maiores pesquisas e vai entender o que é playing the dozens. Só que como converter uma brincadeira como a doleta, sei lá, para contextos brasileiros? Né? Porque a primeira coisa que, pelo menos eu tento pensar de imediato, é pensar aclimatações, eu preciso fazer com que o leitor da língua de chegada compreenda aquilo e tal. E nas minhas pesquisas, assim, sobre isso, e as conversas que eu pude ter, então, é uma brincadeira de ofensas, onde o sujeito A com o sujeito B se ofendem mutuamente o tempo todo e perde o jogo aquele que se ofende. Aquele que se ofende perdeu o jogo. Essa era uma brincadeira de senzala, justamente para o negro americano desrecalcar todo o campo ofensivo do senhor de engenho. É tipo essa brincadeira, Vitor. Tipo essa brincadeira. Quem viu o professor Loprado aí do Ed Murphy, quando ele volta, quando ele vai no stand-up comedy e o cara começa a sacanear o gordo e tal, aí depois o Ed Murphy toma a poção mágica, volta lá magro e começa a sacanear aquele cara e usa essa estratégia de achincalhar a mãe do outro. É essa brincadeira. Mas essa brincadeira se dá entre negros. Entre brancos é outro nome. Aí eu não queria perder, então, o gosto de um certo anacronismo que esse jogo traz, embora seja muito corriqueiro. Aí eu traduzo como jogar caçoadas. E o pessoal lá da editora sugere zoeira. Só que na minha cabeça zoeira é muito brancos agora.
Quem faz zoeira é o Gentili, sabe? A zoeira, ela é muito... Tem uma hierarquia. A caçoada tem esse gosto anacrônico, esse gosto fora do tempo, de algo que é desconhecido das maiorias e pode cumprir um efeito. Essas decisões o tempo todo de jogos são decisões que também me afetam no campo da criação. Dentro dos nossos contextos hoje, pensar e repensar as palavras que vão sendo interditadas. Ora, mas o espaço é democrático, nós não devemos interditar as palavras, será? Fiquei pensando muito, e todo escritor afro-americano vai usar, por exemplo, a palavra brown, que seria marrom, né? Vai usar a palavra brown de modo muito tranquilo para os contextos americanos. Para nós, hoje, não é tranquilo pensar em moreno, porque a tradução literal de brown seria mais ou menos essa, moreno ou mestiço. Mestiço seria uma boa tradução em outros contextos, não no que o Danez e a maior parte desses autores colocam. O Obama, por exemplo, ele não fala que é black. O Obama fala que é brown. E como trazer isso para o jogo sem perder a dinâmica do pensamento racial, que no Brasil é muito diferente dos Estados Unidos. Lá eles podem falar de uma raça grega sem maiores problemas. Raça aqui no Brasil tem outros contextos. Para o pensamento decolonial hispanohablante, tem outros contextos ainda. Então você tem essa dimensão dos perigos, e são perigos que também assombram como nós vamos escrever o mundo. Escrever e descrever e pensar o mundo. Porque todo esse papo do século XIX, simbolista, sabe? Embora eu ame Mallarmé, sabe assim, esse papo da linguagem pura, a palavra, tudo isso atinge o campo material dos sentidos dos viventes. Não dá mais para abrir mão de pensar o campo dos viventes em nome da palavra indizível, essa metafísica dos sentidos. Não dá. Bom, se alguém quiser fazer, que faça, tá? Também não há grande censura. Só não me use alguns termos que são... Brown pode ser traduzido como mestiço em algumas cenas, Aline. Em alguns cenários, tá? Em alguns cenários, porque o Brown ele é um mestiçamento. Tá? Porque aí você tem o negro latino, ele é diferente do negro norte-americano, aí são outros jogos de poder lá em cima, de resolução delicadíssima e muito problemática. Porque nossos enfrentamentos ainda são outros. Então, quando eu vou pensar em escrever e ter que pensar na subtração, na interdição de certos termos, ontem mesmo eu vinha tendo uma conversa grande com outros poetas sobre, por exemplo, na Alemanha, a palavra povo, a palavra terra e a palavra sangue, nos poemas, ela é praticamente proibida. Porque existe uma memória dessas palavras que é da terrificação do que foi o nazismo. Todo o regime de pensamento nazista está baseado nessas palavras. Se um poeta contemporâneo hoje vai usar esses termos, é bom que ele deixe muito claro a ironia, o que já destruiria toda a ideia de ironia. Essas palavras são interditadas. Não se usa essas palavras lá. A não ser que você seja, obviamente, de extrema-direita. A extrema-direita usa com bastante conforto. Aí a pergunta era, será que o italiano também traz problemas com essas palavras? Será que o português brasileiro tem problema com algumas palavras?
Será que o português de Portugal tem alguns problemas com alguns termos? O que o pós-guerra nos moveu? O que a pós-ditadura nos moveu como produção de sentido no uso de algumas coisas no léxico? O que as lutas identitárias de gênero, de raça, têm nos legado como um pensamento outro sobre a linguagem no uso de determinados termos? Eu que sou hétero, eu que sou cisgênero, deveria ficar usando viado nos poemas, por exemplo? Ou em qualquer texto que eu venha a falar, assim, completamente descontextualizado da minha experiência vivencial? Até onde posso me mascarar como mulher para dizer? Né? Assim, eu não estou, obviamente, falando de uma interdição daquilo que pode ou não ser dito, mas dos cuidados que deve se tomar com o carregamento, a sobrecarga de determinadas palavras. E se poesia, pelo menos lá, para aquele fascista de estimação, que eu todo dia coloco água para ele, que é o Pound. Né? Meu fascista de estimação é o Pound. Todo mundo deve ter o seu, né? Fascista de estimação. O meu é o Pound. Quando a gente pega e vai com ele, pensando que poesia é palavra sobrecarregada de sentido, se a palavra é esse campo, ela é material e ela tem campo, tá? Lastro material da sua atuação, não seria responsável eu pensar aquilo que estou dizendo o tempo todo? Mesmo nos poemas, com todas as liberdades que tenho. Então, quando vem a ideia de traduzir, criar, e a ideia de uma língua-mundo, ela não passa somente por uma grande abertura idílica da construção de mundo, mas parte também do pensamento sobre um mundo que é trancado sobre si mesmo. Porque trabalhar para a criação, trabalhar para a tradução, é trabalhar num espaço de constrição, para aí sim poder construir. Percebe? São particularidades do jogo de criar, de traduzir, de pensar língua e pensar mundo, que me afetam diretamente como sujeito e me afetam diretamente como operário da palavra. Operário no seu sentido amplo, como professor, como poeta, como tradutor, como pai, como filho, como amante. As responsabilidades daquilo que está sendo proferido, o quanto nós temos esvaziado as palavras, né, dos seus sentidos força no mundo. Bom, eu acho que a gente pode conversar mais entre nós e, a partir daquilo que vocês sugerirem, a gente construir outros fios para essa conversa. Acho que, para começo de conversa, uma conversa que é interminável, acho que deu. Tá bom assim, Tati? Cadê a Tati, meu Deus? Tati fugiu? Eu acho que deu. Acho que a gente pode partir para uma conversa com todo mundo, assim. A gente pode partir para uma conversa mais ampla, a partir das perguntas de vocês e tal. Problemas técnicos, só um instante. Tudo bem. Ô, Lucas. Tati parece estar resolvendo problemas técnicos. Se vocês me perguntarem algo no chat, eu olho aqui e a gente vai conversando. Tá?
Aproveitar que o seu Vitor tá aí, Bia tá aí. Alguém teve comigo quando eu fui a Jataí? Eu fui a Jataí há alguns anos atrás, assim, foi incrível estar aí. Foi muito incrível, assim. Encontrava com quem encontrei na época e tal. A gente teve uma conversa grande, assim, sobre poesia também. Pronto, consegui voltar. Desculpa, né? Tive um problema que o Google me bloqueou. Entendi. Espera Então, só um pouquinho, Tati, espera só um pouquinho. Ô, Aline, não é que há uma falha de tradução da Angelu, não, tá? Não é bem uma falha de tradução. Assim, são algumas opções que a Lube tomou que eu acho problemáticas. Mas isso eu acho problemática numa série de traduções e possivelmente as minhas traduções também têm uma série de problemas. É normal. O que eu estou dizendo assim, que há aspectos que a Lube não privilegiou que eu acho que deveriam ter sido privilegiados. Mas são as escolhas dela. Eu não ponho em questão as escolhas dela nesse aspecto. Tá? Por exemplo, tem um poema da Maya Angelou, que o poema é todo rimado e é escrito em metro de balada. Eu acho particularmente, que o poema deveria ser traduzido em metro de balada, que seria mais ou menos tradução em redondilha maior aqui no Brasil, e as estrofes deveriam ser rimadas. Mas isso é uma posição minha. Ela, num texto que ela escreveu para o Suplemento Pernambuco, ela vai dizer que escolheu não traduzir assim. São as escolhas dela, muito legítimas, sabe? Que são só com ela. Né? Ela é boa em vários aspectos. Primeiro, porque traz a Maya Angelou inteira para o Brasil, que já faltava. Isso por si só é uma puta empreitada. Outra, uma mulher negra traduzindo. Isso também é enorme. Traduzir em verso livre, Vitor. Sim. Entendeu? Esse é o jogo. Mas há vários aspectos na tradução da Lube que são incríveis. Do mesmo jeito que a Tatiana Nascimento está traduzindo a Audre Lorde hoje, e por aí vai. A Stephanie, que traduziu a Audre, está traduzindo uma pá de poeta negra, assim, incrível, também acho ótimo, sabe? São só questões mesmo, que alguém em algum momento deve colocar, né? Porque também não deve ser um problema. Não deve ser um problema a gente enfrentar essas coisas. Desculpa, Tati, é porque eu vi o chamado ali. nossa, que bom que você viu. Continue, por favor. Mas tá, eu acho que eu consegui responder a Aline. Assim. Mas comprem a tradução da Maya Angelou, que é legal, é bom de ler, é importante. É bom que esse livro circule. Em algum momento vai ser importante que alguém retraduza com outras opções. Né? Pô, Ulisses tem 3 traduções no Brasil, que já é heróico, né? Alguém traduziu Ulisses, assim, 3 traduções, 3 tradutores diferentes, o Ais, a Dona Bernardina e o Caetano, são 3 perspectivas muito diferentes do Ulisses, 3 leituras, quer dizer, a retradução também não é bem um problema, né? A reproposição de coisas no jogo, enfim, acho importante também. Mas comprem o livro, porra, é importantíssimo, até para alimentar o mercado de tradutores negros, né? Uma vez que nós somos muito pouco vistos. Vamos lá, Tati. O Google já te desbloqueou. Eu estou aqui para fazer esse papel de para você não ter que ficar lendo o chat respondendo, intermediar só as participações. Fiquem à vontade, aproveitem o André Capilé. Eu tenho perguntas, posso? Pode, para mim pode. Tem um monte de coisas, né, na sua fala, muito voltada muito mais para o Capilé tradutor do que poeta. Aham. Quando você fala que a tradução, você fala isso em outras palavras, né, mas que a tradução ela é atravessada pela vivência, né? Você usou a palavra multiculturalismo. Os Campos falavam, né, que traduzir, de certa forma, é reescrever aquilo. Você defende que traduzir uma pessoa não binária deve ser feita por outra pessoa não binária e assim consecutivamente?
Não, não, pô, se eu for defender isso, assim, eu vou estar jogando contra o que eu mesmo fiz. Aham. Eu não acho que seja essa a questão, embora o Danes tenha pedido um tradutor negro. E ele pergunta para as editoras assim, como o Capilé se apresenta no mundo? Ele é he, ele é she, ele é Uhum. he, ele é they, porque o Danes mesmo fala que ele é they, que no Brasil é marcado, né? Mesmo neutro para nós é marcado. Se a Sim. gente fala eles, né? Eles todos, é marcado, né? Por uma força de gênero que é muito pesada, que é, obviamente, de normatização, é, que vai inclinar o pensamento para um lugar hétero, assim. Eu não acho que deva necessariamente ser feito somente negros traduzem negros, mulheres traduzem mulheres, homens traduzem homens, e por aí vai. Uhum. Não acho que seja por aí. O que eu acho, de fato, existe um mercado para tradutores negros? Não. Existe um mercado para tradutores não binários? Também não. Na verdade, o problema não é que deva ser traduzido por tal e tal pessoa, porque deve ser permitido também ao negro traduzir brancos. É mais grave. Deve ser permitido a um não binário ou a uma não binária qualquer traduzir quem é normativo. Não é esse o ponto. Não é? Não é esse o ponto. O lance é, a gente não tem uma abertura de mercado de reconhecimento desses sujeitos no mundo. Essa que é a delicadeza, sabe? Porque se houvessem, naturalmente, o primeiro pensamento seria entregar para essas pessoas. Uhum. Você não tem que caçar um não binário para traduzir um não binário. Tem de haver um mercado em que haja não binários e não binárias trabalhando. Eles existem. A gente só não sabe onde eles estão. Do mesmo jeito que existem negros e negras que são excelentes tradutores e tradutoras que estão no mercado, mas estão invisibilizados. Do mesmo jeito que sempre houve um sem número de mulheres tradutoras excepcionais em que foi sendo lançada a preferência a tradutores homens. Entende? E nesse caso, as opções de tradução elas podem estar muito perto da militância política. E você não acha que talvez que isso pode ter influenciado, por exemplo, a tradução da Maya Angelou que você estava comentando quando eu voltei para a palestra aqui agora? Então, claro, assim, pô, se eu fosse dar a Maia, se eu fosse editor e fosse contratar alguém, eu possivelmente faria o mesmo. Eu contrataria a Lube, contrataria a Stephanie, contrataria a Tatiana Nascimento, que são, assim, rapidamente pensando nesses nomes, né? Uhum. A mais. Eu ia pensar, uma mulher negra que tem uma vivência do seu corpo naquele campo que ela vai poder entregar alguns sentidos que eu não seria capaz. Beleza? Só que, por exemplo, esse livro do Daniels, ele tem aspectos em que eu podia ir e outros que fui com algum receio, mas quando vai falar de violência contra o negro, e o livro é quase todo sobre violência contra o negro, né? Uhum. Tá falando de um lugar muito próximo de mim. Uhum. Mesmo alguns dos poemas, que são poemas que vai tratar de soropositividade, tem a figuração do negro e da violência do negro. Então, eu tenho como lidar. Quando é a experiência do corpo como queer, como homossexual, ou como não binário e tal, embora existam dificuldades da experiência, eu consigo acionar aqueles aspectos, tá? O que eu acho que já seria mais difícil pensar como algumas coisas com relação, se fosse mulher, para mim, Uhum. tá? Mas o grande lance é pensar as aberturas de mercado, porque só descobriram agora que pessoas fora do padrão de peso são mercado, que os Uhum. negros são mercado, mercado não como mercado de carne, né? São consumidores de arte, de produtos de beleza, sabe, de roupas. Descobriram isso tarde. Só que isso rapidamente vai ser cooptado
toda essa militância, toda essa política, muito rapidamente vai ser cooptado por um certo voluntarismo do capital. E aí começa a ficar perigoso. E aí começa a ficar muito perigoso. Né? Quando você pega a Davis, assim, Angela Davis está pensando a partir do materialismo lido pela Escola de Frankfurt, porque ela foi, obviamente, orientanda do Marcuse. Uhum. Né? Esquecer essa trajetória dela por conta de só de uma militância enfraquece o pensamento dela. Sim. Sabe? Mas, porra, é óbvio que há aspectos da interseccionalidade, e no fim das contas, o que está. A conversa subterrânea que está aqui é a interseccionalidade, no fim das contas, né? A gente está falando de interseccionalidade em algumas medidas, elas precisam ser percebidas e precisam estar no jogo, pelo menos entrar no debate. Mas eu não vou fazer uma defesa completamente parcial de que negros traduzem negros, mulheres traduzem mulheres, porque a gente vai criar armadilhas muito perigosas mesmo. Porque uma hora dessa essas coisas deixam de ser hype. Uhum. O que faz, né? É um risco. É um risco. E isso volta ao início da sua fala, né, de que não há palavra pura, então o poema sempre, o poema vai permanecer como algo a ser traduzido sempre. Uhum. Não existe uma tradução total. Não, quem dera houvesse, né? Aí sim, tradução total, quando você escreve de novo. Né? Tem uma piada do... Vitor, já te respondo. Tem uma piada do Borges falando assim, por melhor que a tradução seja, e eventualmente ela, de modo aparente, tenha melhorado o poema de partida, sempre será um poema inferior. Porque ele não existiria sem o poema de partida. Uhum. Né? Então, assim, uma tradução total, ela só é possível quando a gente reescreve o mundo. E isso só é possível por um traduzir-criar. E um traduzir-criar não necessariamente passa só pela tradução, ela passa pela escrita mesmo desse mundo. Tá? Entendeu? É aí que fica o pensamento sobre uma tradução afrodiaspórica. Porque você traduz não necessariamente só a matéria da língua, você traduz todo um campo de cultura da língua. Então, só é possível pensar numa tradução afrodiaspórica se essa tradução for uma reescrita. Então, se a gente pegar o caderno de retorno do Edmilson, ele é o caderno de retorno ao país natal do Césaire, embora seja um poema integralmente do Edmilson. Mas dizer que ali não há uma interseção tradutória, acho difícil. Há uma intromissão tradutória ali. Só responder o Vitor aqui. O Vitor pergunta se eu acho que rola muito medo por parte de alguns tradutores em traduzir poesia metrificada e com rima. Do tipo, é difícil demais ou então não vende bem se comparado aos poemas em verso livre. Eu acho que não é medo, não. É incompetência mesmo, porque a maioria não conhece sistemas formais de poesia, Vitor. A imensa maioria das pessoas e, eventualmente, alguns tradutores não conhecem o que eu estou chamando de tecnologia do poema, que é justamente isso. Conhecer toda uma tradição do pensamento da forma do poema, inclusive do verso livre. Há uma incompetência quase que generalizada na leitura do verso livre. Assim. Então, o problema não é exatamente só do poema metrificado ou do poema com rima. Isso passa por toda a dinâmica de pensamento sobre forma. É claro que o poema metrificado e o poema que tem rimas muito mais evidenciados, eles te dão uma estrutura pronta para trabalhar, e o aspecto da constrição, o aspecto de pensar a partir de uma forma dada, ela é mais violentadora para quem está traduzindo. Porque um soneto, você não vai transformar um soneto num poema de 15 versos, sabendo que o soneto tem 14 versos. Se o soneto é em inglês, a tendência é ele ser ABBA, CDDC, FFE, GG. A tendência é ele ser com esse esquema rímico. A tendência é ele ser em pentâmetro, jâmbico. Então, você tem esses elementos que já são dados. Aí você vai trabalhar a partir dessa constrição. É relativamente mais fácil trabalhar com esse sistema do que com outros. O problema é que há um desconhecimento completo do sistema. Eu vou ser um pouco mais radical. Tá? A tradução do Haikai, por exemplo. Ou a tradução do Haibun.
ou a tradução do Tanka. Não é só uma forma. Traduzir um haikai sem entender profundamente o que é o Dao, sem entender exatamente o que é o Zen, budismo, sem entender o que culturalmente aquilo representa para a cultura Edo, sabe? Mano, você perdeu metade do poema. Você pode sacar muito de japonês ou de chinês, tu pode sacar muito da forma do poema na sua versão do haikai brasileiro, que é guilhermino, que o Leminski vai levar as últimas consequências, mas é o modelo guilhermino. Você pode sacar isso tudo, mas se não saca o que é culturalmente aquele troço, o sapo que pulou na lagoa vai continuar se afogando depois do salto. A piada é sobre o sapo lá que o Pound traduziu, o Haroldo traduziu, todo mundo traduziu o poema do sapo lá do nosso amigo. Como é que é o nome dele? Já até esqueci o nome do cara. Do Bachô, exatamente, do Bachô. Sacou? Então o problema, às vezes, é um problema de pesquisa que não passa só pelo conhecimento da forma. Mas é claro que é muito mais fácil você liberar essas formas, não responder à forma, do que. Porra, por que a Dickinson é sempre difícil de traduzir? Porque a Dickinson ela vai escrever basicamente metro de balada, o que já é um problema. Para nós, traduzir metro de balada. A gente pode optar, ó, eu sei que não vai dar para traduzir tudo em redondilha, então vou traduzir tudo em decassílabo. Ok, beleza. Mas ela ainda vai jogar com etimologia. Ela vai, como você traduz immortality com deathless, que são a mesma palavra em português. Mas ela está fazendo um jogo etimológico muito potente e vai rimar. Ela cria um sem número de rimas consonantais. Como é que você vai fazer isso? São coisas que quem está fazendo, quem está no jogo, tem que se perguntar. Aí, se quer entrar no jogo, quer ir lá brincar nesse playground, tem que jogar com as regras. Tem que jogar com as regras. E cada poema coloca suas próprias regras, sabe? Mas isso não serve só para tradução, isso serve para leitura também. Quando a gente vai dar aula, vai apresentar um poema em qualquer nível de ensino, seja no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, se a gente não encara o poema a partir das regras que ele coloca, junto dos seus próprios temas, metade do serviço está perdido. Aí por isso que eu acho que a prosa venceu. A prosa é mais fácil de ler mesmo. Sabe? Aí o medo não é só de traduzir, Vitor, é o medo de ler. Sabe? Quem tem medo de ler poemas, né? Mesmo a primeira coisa lá, quem tem medo de Virginia Woolf, a gente pode falar isso aí, quem tem medo de ler poemas, né? Na radicalidade de como os poemas se apresentam para o mundo. Cada até porque ler os seus poemas também não é nada simples, né, Capilé? Para de show. Pô. Claro que não. A gente, no início da conversa aí, né, a Beatriz falou da questão do ritmo. Uhum. O seu trabalho inteiro é feito com muito ritmo. Sim. E sim. É difícil encontrar isso. É preciso uma leitura realmente altamente especializada para encontrar o ritmo e ter uma vocalização boa. É difícil ler. E a sintaxe não ajuda. Meus amigos falam que eu falo riobaldês, né? Eu falo riobaldês, assim. Eu escrevo em riobaldês, eu falo em riobaldês. E a minha sintaxe, tanto prosódica assim, na fala, quanto na escrita, a minha sintaxe é toda torta. Então, às vezes, o ritmo está lá colocado, mas a sintaxe vai fazer mancar. Aí fica procurando. Mas tá lá, pô. Difícil, não. É uma técnica própria. Né? Não, mas eu acredito, mas é parte das minhas crenças também, que todo poeta, eu não estou dizendo que eu sou bom, não, tá? Eu sou ótimo, mas assim, todo poeta, ele, fazendo piada, pelo amor de Deus, então daqui a pouco as pessoas vão achar que eu sou mais arrogante do que eu sou de verdade. Mas assim, eu acredito que todo poeta que se coloca no mundo como atuante para poesia, ele cria uma língua. Sim. Ele não fala em língua nenhuma, ele fala a própria língua. Todo bom poeta, seja ele homem, seja ela
seja o poeta mulher, quando ele se coloca no mundo como texto, ele inventa uma língua. Aí é claro que aí vão ter os diludores, né? Mas os poetas fortes, em qualquer tempo, eles sempre inventaram uma língua nova. Sempre. Que não tem nada a ver com essa coisa rosa, noise, não, tem nada a ver com isso. Mas Drummond tem a língua Drummond, por exemplo. Se a gente for olhar Drummond, e o Drummond muda a própria língua ao longo da obra. Né? Então ele é um poliglota de si mesmo, no fim das contas. Porque o Drummond muda muito. João Cabral de Melo Neto, que lê muito mal esse papo João Cabral de Melo Neto solar, é o poeta desértico, e blá, blá. Leem muito mal o João Cabral. Não, tem um livro, o João Cabral ele vai começar a ficar igual a si mesmo, muito depois. Se a gente pega o Cão Sem Plumas, não tem nada a ver com Educação pela Pedra, que não tem nada a ver com o Rio, que não tem nada a ver com o Engenheiro, que não tem nada a ver com Escola das Facas, que não... O João Cabral muda o tempo todo, só que a leitura preguiçosa de Cabral embarcou nas 20 palavras sempre as mesmas. Embarcou na aridez do Cabral, mas o Cabral, o tempo todo, o João Cabral de Melo Neto, impõe uma outra língua, essa língua que é irrepetível. Depois ele vai cair numa espécie de fórmula de si mesmo, mas já é um Cabral final. Se a gente pega o Cabral canônico, forte, vigoroso, como um produtor de língua, em português, João Cabral nunca é igual a si mesmo. Mas é claro que a gente pode embarcar nessa leitura preguiçosíssima de manual que foram fazer de João Cabral de Melo Neto. Inclusive, o primeiro João Cabral de Melo Neto, que vai se estender no Engenheiro, ele está falando uma língua que é muito conhecida de todo mundo, que é uma língua chamada Drummond. Ele ainda está copiando uma língua chamada Drummond. Depois de que ele vai inventar a própria língua. E posso falar, sei lá, Jorge de Lima. Jorge de Lima vai inventar uma língua. A invenção de Orfeu é a invenção monumental de uma língua muito própria, que é a língua da epopeia, dentro do século XX, no Brasil. Edmilson de Almeida... E na sua língua de poeta... Oi? Na sua língua de poeta, na sua poesia, como você imprime esse ritmo nessa sintaxe riobaldiana? Eu só fui perceber o primor desse ritmo da sua poesia o dia que eu te ouvi cantar. Que, aliás, eu não sabia que você cantava tão bem. Eu não canto bem, não. Eu só canto meus poemas, olha. Pois é. Mas... Pois é. E só ali que eu percebi essa tecnologia. Até porque tem o dado da religião. Sim, sim. Não, eu sou habitado por uma língua estrangeira desde que nasci. Sim. Que é o Quimbundo e o Kikongo. Por conta da minha religião, eu sou praticante de religião de matriz africana, eu sou de candomblé, eu sou feito de candomblé, a minha família toda é de candomblé, e essas línguas estrangeiras sempre frequentaram o meu imaginário. Fora as entidades, como pretos velhos, caboclos, e pombagiras e exus, que também falam uma língua outra, que é uma língua com interferência, com ruído. Então, essas vozes, elas sempre me atravessaram. A música, de modo geral, ela sempre me atravessou. Né? Assim, a música, eu não queria nem chamar disso, mas música popular brasileira, sei lá o que é música popular brasileira, mas passar a minha infância inteira ouvindo Jorge Ben, depois Gil, e depois Itamar Assunção, e depois Arrigo Barnabé, por exemplo. Passar a minha manhã ouvindo isso. É claro que isso interferiu no meu modo de compreensão do mundo. E hoje, desde os anos 90, por conta do skate, por conta da rua e outras coisas que eu fiz não muito divulgáveis, ainda mais em universo acadêmico, quando eu vou para a rua, aí o rap aparece na minha vida, que é outro troço ainda, uma outra língua.
Mano Brown fala uma língua muito específica, assim como Sabotagem fala uma língua muito específica, assim como Gustavo Black Alien vai falar uma outra língua ainda, e por aí vai. Então essas línguas também me habitam. Estou falando só dos brasileiros, né? Sacou? Então isso tudo vai aparecer não só repertorialmente na minha poesia, como uma prática. É uma prática. Só que aí vem, eu não abro mão, e eu acho um pouco estúpido abrir mão daquilo que a universidade me fez, daquilo que a universidade me deu. A universidade me deu muitos equipamentos para entender esse troço que eu faço. Ah, a cultura ocidental da universidade. Mano, que bom que a universidade me deu a cultura ocidental também. Uhum. Sem a universidade, eu não conheceria um sem número de coisas que eu conheço hoje. Esse discurso antiacadêmico, ele me incomoda muito, que não é um discurso novo. Esse também já foi um discurso progressista, esse discurso antiacadêmico. Toda a poesia marginal fez esse discurso antiacadêmico. Aí hoje, assim, oh meu Deus, Bolsonaro odeia universidades. Pô, a gente odeia a universidade há tanto tempo. A universidade me deu tudo que eu sou. A universidade fez eu ser quem eu sou. Que bom que a universidade me deu o cânone ocidental para olhar. Eu não tinha acesso a isso. Eu moro numa cidade de interior que não tem biblioteca pública. E a biblioteca pública que existe não tem livro. Então, onde eu fui ler? Eu fui ler na universidade. Eu fui conhecer essa porcariada toda dentro da universidade. Eu vou falar mal da universidade porque, oh meu Deus, o pensamento ocidental, branco, hétero. Ah, que bom que pelo menos teve isso. Para um neguinho do interior do Rio que não tinha porra nenhuma. Só pode falar esses troços porque teve acesso, eu não tive. Sacou? É claro que havia uns discursos de atravessados que colocavam um pouco mais de pimenta nesse próprio Ocidente, nessa língua canônica e tal, e que me foram também criando vias e desvios. Mas são desvios a partir daquilo que já existe. Eu prefiro fazer como lema o Eliot, né? Conhecer a tradição para destruí-la por dentro. Picasso também falava isso. Você precisa conhecer muito profundamente a tradição para poder destruir por dentro, do que sair arrombando porta aberta. Ficar dando pesado em porta aberta. Isso aí me desinteressa. Sacou? Então, assim, essa língua que formou a minha cabeça, formou meu mundo, me deu muita coisa, ela passa por um conhecimento muito tradicional, acadêmico, sim, um conhecimento de terreiro que é experiencial, é do meu corpo, mas que também é altamente tecnológico, porque eu não consigo dissociar os saberes e as tecnologias, porque todas elas... Cara, conhecer por subtração é uma estupidez. Na minha modestíssima opinião. Conhecer por subtração. Eu prefiro adicionar e poder fazer escolhas a partir das adições. Mas fazer escolhas, não é subtrair nada. Sacou? Assim, eu acho que o Monteiro Lobato não deveria ser mais discussão, porque já deu. Agora, falar, tem que cancelar o Monteiro Lobato. Não, tem que ler o Monteiro Lobato na radicalidade. Não é apagar o racismo dele, é apontar o racismo dele e educar outras gerações. Agora, o que esse infeliz fez pela literatura infantil, isso não exime dos crimes de racismo. Não estou eximindo ele dos crimes de racismo. Mas vai deixar de ler? Há outros autores, tá? Coloca os outros autores junto desse. Não precisa agir por subtração. Bem, como eu acho, tá? Pô, falei um monte, né, Tati? Tá bom de falar, tá? Não, falei um monte. As pessoas já devem estar coitadas delas, impacientes. André, é muito bom te ouvir. Você é um dos meus amigos mais brilhantes, sempre foi. E é, sem dúvida nenhuma, isso não está em discussão, isso não é um elogio, tá? E é também um poeta fantástico. Viu? Ninguém tá cansado.
Tá bom. Ai, ai. Vocês estão com saudade de ir na aula? Eu estou com muita saudade da aula. Com corpos. Sim. Tá muito difícil. Eu sei que tá difícil para todo mundo, os tempos são terríveis. Terríveis em termos de violência de linguagem, violência dos nossos corpos. Tá muito difícil, mas resistam, por favor, resistam, porque enquanto vocês estiverem aí possibilitando que a gente continue trabalhando e a gente possa trabalhar para vocês, mas mais do que para vocês, com vocês, sabe? Eu acho que a gente tem algum pouso ali na frente, sabe? A gente tem algum pouso ali na frente. Tá difícil, mas sem a gente estar junto vai ficar mais difícil ainda. As infiltradas aí são boas. Ah, massa, Julieta. Mais uma da equipe. Ô, Lucas, vai dormir, cara. Precisa dormir. Se não dormir, fica igual eu, fica doente. Não pode, não, tem que dormir. Fica dodói. Ai, ai. Pô, eu acho que vocês deviam todos voltar quarta-feira para ver a Carol. Carol é um geninho. Uma das figuras também mais incríveis assim que eu já tive a oportunidade de tocar na vida. Né? Assim, ela é incrível. Né? E vocês têm um privilégio enorme de conviver com a Tati, sabe, que sempre foi muito atenta, muito arguta, sabe, muito aguda no ouvir, uma fala também extremamente incisiva, de perfuração de mundo, né, que oferta outros mundos possíveis de compreensão. A Hilda quem salva a Hilda Hilst para mim é a Tati, sabe? A Tati recupera a Hilda Hilst na minha vida, assim, lá na tese. Não sei se você sabe disso. Eu tinha parado, eu diria assim, quem faz eu voltar a Hilda e ver a Hilda de novo, um olhar renovado, assim, foi. Você ressuscita a Hilda para mim, que é um brilhante, de novo, é um troço que a gente fica abrindo mão à toa, né? Mas, assim, essas outras vozes que atravessam, elas recuperam esses sujeitos para nós. Assim. Eu tive a oportunidade de estar com algumas das mulheres mais incríveis que pisaram na Terra, né? Então, obrigadão. Gente, eu acho que esse projeto está servindo para mostrar para as pessoas o quanto eu sou privilegiada de conviver com amigos incríveis. Vocês são a família que eu escolhi, isso você sabe disso, né? Eu te chamo de irmão, você me chama de irmã, porque é assim que nós nos sentimos em relação um ao outro. E é um privilégio muito grande, André. Privilégio meu. E assim, as suas falas, né, sempre tem um nível de informação e técnica / tecnológica que é difícil elaborar, né? O Lucas falou que não vai dormir porque tem muita coisa para pensar, e é sempre assim. Uma visão de mundo que é muito sofisticada, muito elaborada, e é um privilégio te ouvir. Isso que a gente está fazendo aqui é uma defesa da universidade, é uma defesa da sala de aula, é o que é possível fazer nesse momento. Né? Nós estamos aqui hoje envolvidos por isso. Né? Nós somos alunos de universidade pública. Né? Então, a gente sabe o quanto é importante defender a universidade, defender a carreira de docente. É isso que a gente está fazendo. E é uma sorte muito grande que a gente possa ouvir mentes tão brilhantes o tempo todo. Nossa. Obrigado, eu. Assim, eu vou responder o Ricardo aqui. Aceito, manda solicitação que eu aceito e faço follow back, assim, eu sigo de volta. Luciné, manda um beijo pro marido. É incrível, porque assim, pelo menos isso, desse troço tenha possibilitado, né, a gente ficar mais perto das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente ama, e elas poderem, em alguma medida, participar
uma vez que elas não podem ir para aula conosco, né, elas acabam participando das aulas junto, assim, então é massa, porque ficam vendo o universo que a gente frequenta, isso é massa. Né? Agradecer o Marcos, mas tá, é verdade, quem que não é abençoado esse amigo da Tati? Ela é uma coisa de louco. A Carolina, saudade, cara, saudade, também tô com saudade. Ai, ai, foda. É muito bom. Eu tô ficando, assim, eu tenho tido noites muito felizes. Legal. São muitos amigos que a gente recebeu até agora. E é muito. A prova de que todo mundo que teve aqui é muito bom é que a gente começa a palestra com a sala cheia e ninguém sai até o final. É, massa, é muito massa mesmo. Vou deixar o link aqui no chat da Escamandro, para quem quiser conhecer a revista. Assim, é uma revista que ela é basicamente tradução, mas não é só tradução, ela também tem um número de poetas contemporâneos e tal, né? Mas sempre tem coisa com tradução, muito poeta e tal. A revista é legal, assim. Tem uma moçada lá que é meio da pesada, que dá trabalho. Ai, ai. Maravilha, fiquem atentos. Leiam a poesia de André Capilé. É. Enquanto ela existir. Vai existir por muito tempo. Leiam as traduções. Tem uma. Vai sair agora, né? Essa última. Vai publicar agora? Como é que tá? Assim, pô, vai ter uma sequência muito. Vai ter uma sequência alucinante na Escamandro agora em junho, assim. Todos os dias praticamente tem. Não, na verdade, na primeira quinzena, todos os dias vai ter um post, sabe? Todos os dias. Da primeira quinzena de junho agora. E dia 11 de junho vai sair uma. Pô, eu estava atrás de alguém que traduzisse Ashbery, que é uma figura da escola de Nova York, tal, amigo do O'Hara, que eu falei que mais cedo que a Bia traduziu. Eu estava procurando quem traduzisse o Ashbery para gente. Encontrei uma menina que está pesquisando Ashbery, na verdade, na história, e ela traduziu 2 poemas assim belíssimos. Sai dia 11. Aí no dia 12, Dia dos Namorados, vai ser um poeta de São Paulo que é muito legal, que chama Caetano Romão, que os poemas dele misturam assim, Perdidos na Noite, o Midnight Cowboy, que é um filme dos anos 60, com Brokeback Mountain e tal. Aí no dia 13, que é dia de Santo Antônio, que a gente aqui no Rio vai tratar sincreticamente de Exu e na Bahia vão tratar de Ogum, saem 2 poemas, 3 na verdade, do Dennis Smith na Escamandro, com a minha tradução. Aí no dia 14 sai uns poemas inéditos do Ricardo Domenic, que vão estar no livro novo dele, e no dia 15 vai ter poemas do Felipe André, que é um poeta do Recife, que está lançando o livro agora, sabe? Então, quer dizer, todos os dias de junho a revista vai estar com muita coisa no ar, mas essa sequência do dia 11 ao dia 15, assim, eu particularmente acho matadora, sabe? Matadora, assim, muito incrível. E no meio do caminho tem muita coisa, assim, muita coisa mesmo. É só acompanhar a revista, sabe? Maravilha. Bom, temos muita coisa para usar como mecanismo de sobrevivência. Tem sim. Tem sim. Tamo junto. Muito álcool gel. Tem. Álcool gel, fique em casa e leia o Escamandro. Sim. Faça um sexo seguro, é importante. Não, é claro que é importante. Enquanto sem puder. Poder sair de casa, né? Enquanto puder. Parece que na Inglaterra proibiram, né, sexo entre pessoas que não são um casal e não moram juntas. Então, aproveitem, tá? Para furar a quarentena, fura legal, assim, fura com segurança. Gente, eu não fiquei sabendo disso. Tá bom? Não é verdade. Fiquem bem.
Ai, André, que horror. Obrigada. Não é um Eu horror. sabia disso, eu tô O horrorizada. horror, na verdade, deixa para lá, é a contenção dos corpos, mas tudo bem. Ai, gente. Boa Gente, noite, muito obrigada. agradecer ao intérprete e às intérpretes, vocês são incríveis, o trabalho de vocês é incrível, sabe? Vocês são muito incríveis mesmo. Assim, a gente falando de tradução esse tempo todo, e vocês aí, sabe? Vocês são demais. Eu acho um trabalho, assim, alucinante. Muito obrigado. De vez em quando eu me via assim, né? Porque tudo que a gente está falando aqui é o corpo de vocês também tendo que falar aquilo que a gente está produzindo como sentido. Não são só palavras nem só dígitos, né? Vocês são demais. Trabalho que precisava ser melhor reconhecido. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado a cada um que ficou até aqui acompanhando. Um beijo em vocês, se cuidem. Muito obrigado, Tati. Eu que Continua agradeço, André. com essa força forte. Beijo nos meninos também.